crianças, tudo bem? Eu sou a professora Manu, estou aqui com vocês hoje para mais uma aula de robótica. Então, vamos colocar a data lá no caderno, escrevam que hoje é a aula 25 de robótica. Vocês podem desenhar também a engrenagem que está aparecendo ali na tela para vocês. Vou dar um tempinho para que vocês façam isso agora. Hoje eu vou pedir para que vocês separem também alguns materiais aí na casa de vocês. Então já vai aparecer ali na tela quais são esses materiais. Vou precisar de uma folha de sulfite, pode ser uma folha que vocês tenham aí de rascunho ou até mesmo uma folha do caderno. Uma tesoura sem ponta. E olha só, materiais para contagem. Eu sei que vocês já usam alguns desses materiais lá na aula de matemática. Então pode ser algumas tampinhas, palitos, pode ser o grampo de roupa ou até mesmo o lápis de cor de vocês. Vou dar um tempinho para que vocês separem esse material aí. Na nossa aula passada, a gente teve uma visita bem especial, lembram? A Filomena veio aqui, brincou um pouco comigo. Mas uma aula antes dessa, a gente falou de uma outra mulher especial também. Lembram da Ada Lovelace, que a professora Rita e a professora Silvia contaram a história dela? E contaram também um pouquinho sobre o algoritmo. Lembram lá da máquina analítica, né? A Ada Lovelace, ela escreveu esse algoritmo, que era uma programação para que essa máquina funcionasse de forma autônoma, que realizasse lá os cálculos, né? E depois eles descobriram que ela podia realizar muito mais que cálculos, né? Por isso que a máquina analítica, ela é considerada lá um primeiro computador. Mas para a gente lembrar um pouquinho lá do algoritmo, a gente vai retomar uma atividade que a gente já fez. Lembram? Uma atividade de pensamento computacional, quando a gente falou de algoritmo. Lembram lá da história do parque? Do menino de pijama que foi passear no parque? A gente fez uma atividade em que uma personagem, ela queria brincar lá no carrinho bate-bate. E aí a gente trabalhou um pouquinho de algoritmo, que é organizar um passo a passo, organizar algumas ações para que se realize aquela atividade. Então vamos retomar? Eu vou ler o enunciado para vocês. Então olha só, Maria está se preparando para brincar no carrinho bate-bate. Observe as ações que ela tem que fazer e ajude-a a organizá-las na ordem correta. Então, existe uma ordem, existe um passo a passo. A gente já fez essa atividade, vocês lembram? A gente não vai fazer de novo, a gente vai só relembrar. Não precisa colocar nada no caderno agora, só presta atenção ali nas ações que a Maria precisa executar para que essa atividade ocorra. Então, nós temos ali algumas ações que não estão ordenadas. Nós temos lá entregar o ingresso, esperar na fila, sentar no carrinho, colocar o cinto, brincar e comprar o ingresso. E aí a gente ordenou essas ações. Vamos relembrar? Então, primeiro ela tem que comprar o ingresso. Então, já apareceu lá, ação número 1. Ação número 2, ela precisa, né, comprou o ingresso, agora ela precisa esperar na fila. Ação número 3, ela vai entregar o ingresso. Chegou a sua vez, ela vai entregar o ingresso. Ação número 4, ela vai sentar no carrinho. Ação número 5, ela precisa colocar o cinto. E ação número 6, brincar. Então, a gente conseguiu ordenar ali algumas ações para que a brincadeira acontecesse, para que a Maria brincasse lá no carrinho bate-bate. Então, um algoritmo é mais ou menos isso. É um passo a passo, são algumas ações ordenadas para que alguma tarefa aconteça.
Então a gente quis retomar isso com vocês. E aproveitando que a gente está retomando algumas coisas, a gente passou lá na aula da Ada Lovelace também um vídeo sobre código binário. A gente vai assistir esse vídeo de novo para retomar algumas coisas com vocês. Presta bem atenção. Ao longo da história, muitas civilizações usaram o sistema de numeração decimal, que é composto de 10 dígitos, do 0 ao 9, com os quais é possível criar infinitos números. No entanto, os computadores funcionam de maneira diferente, pois usam um sistema numérico que possui apenas 2 dígitos, o 1 e o 0. Este sistema é conhecido como binário. Os computadores precisam de informações para funcionar corretamente. Essas informações digitais ou dados são compostos por bits. Bit é a abreviação do termo binary digit, ou dígito binário em português, e é composto de um único número, o 1 ou o 0. Esses bits podem ser combinados para criar unidades de armazenamento maiores, como bytes, megabytes, etc., que usamos para medir nossos arquivos. Quanto maior for o arquivo, mais bits ele possui. Por exemplo, um vídeo de alta resolução é composto de milhões e milhões de uns e zeros. Mas como é que esses uns e zeros funcionam e permite que um computador trabalhe? Pense no sistema binário como uma lâmpada. Imagine que o 1 representa quando ela está acesa e o 0 quando está apagada. Com este sistema, a luz está acesa ou apagada e não há outras possibilidades. Desta forma, os bits são uma fileira de combinações diferentes entre uns e zeros, que formam um tipo de código. Seu computador processa rapidamente esse código e o transforma em dados, que lhe informam o que fazer. Neste momento, você pode estar se perguntando por que os computadores usam código binário em vez de um sistema decimal. Como mencionamos anteriormente, o código binário possui apenas 2 estados. Se o sistema decimal fosse usado, além desses 2 estados, nossos computadores teriam mais 8 estados. Imagine quanto trabalho eles teriam para processar toda essa informação. Por este motivo, o sistema binário é muito mais fácil de ser processado por nossos equipamentos, porque consome menos espaço. Assim como os átomos compõem o nosso mundo, no plano digital os vídeos, textos, imagens e outros elementos podem ser decompostos no código binário. E embora não possamos vê-los, tudo é uma composição de números uns e zeros. E aí, prestaram bem atenção nesse vídeo? Ele falava sobre o código binário, que é a linguagem do computador. A gente já tinha conversado um pouquinho sobre isso. E o código binário, ele é formado por 0 e 1, por isso que ele é binário, 0 e 1. E aí ali no vídeo ele dá um exemplo também da lâmpada, né? Lembra lá, a lâmpada apagada, 0. Lâmpada acesa, 1. Então a gente tem esse padrão. A gente vai construir hoje o nosso código binário para a gente fazer algumas atividades ali de construção de números. Vamos fazer isso juntos. Então peguem lá aquele material que eu pedi para vocês, a folha, a tesoura, os palitos ou o material que você vai usar para contagem, deixa ali do ladinho que a gente vai fazer agora a atividade juntos. Vamos construir o nosso código binário. Pegue lá aquela folha, que eu já tinha pedido para vocês, ó. Tô aqui com a minha folha também, e nós vamos dobrar em 3 partes. Vou fazer isso aqui junto com vocês, ó. Vou dobrar ela ao meio, pontinha com pontinha. Então, dobrei em uma parte, marco bem aqui. Agora, ó, vou dobrar mais uma vez. Mais uma parte aqui. Passa a unha assim, ó, pra marcar bem, que a gente vai precisar cortar depois. E mais uma parte, ó. 3 vezes eu dobrei. Vão fazendo aí junto comigo. A gente tá construindo os nossos cartões. Então, olha só. Vai ficar nesse formato aqui. Aí vocês vão abrir e recortar.
Então, a sua folha vai ficar com 8 cartões, mas nós vamos utilizar apenas 4. Então, eu vou cortar aqui só os 4 primeiros e vou deixar separado ali o restante da folha. Vai recortando aí junto comigo, ó. Então, já tenho separadinho aqui, ó, os meus 4 cartões. E agora a gente vai desenhar bolinhas nesses cartões. Eu vou fazendo aqui, vai aparecer na tela também para vocês. A gente vai fazendo isso juntos. Vamos construir juntos os nossos cartões do código binário. Então, olha só na tela, vai aparecer lá o primeiro cartãozinho, número 1. Eu vou desenhar uma bolinha no centro desse cartão. Pode fazer aí junto comigo. Eu tô fazendo aqui de preto, vocês podem fazer com um lápis de escrever, da forma que vocês quiserem. Então, olha só, aqui tá o meu cartãozinho com o número 1. Agora, a gente vai fazer o número 2. Olha só como estão as bolinhas ali, ó. Vamos fazer juntos. Desenha lá as suas 2 bolinhas. E abaixo a gente coloca o número 2. Fiz o meu do número 2. Agora, a gente vai fazer do número 4. E eu já vou explicar para vocês por que a gente está fazendo dessa maneira. Porque a gente pulou um número ali, o número 3, né? Faz o cartãozinho que eu tô fazendo o meu aqui também. Com 4 bolinhas. E aí faço o número 4 ali abaixo. E agora, nosso último cartãozinho, ele vai ter 8 bolinhas. Então esse vai demorar um pouquinho mais. Pode ir fazendo aí o seu. Então, olha só, assim ficou o meu cartãozinho do número 8. Agora, eu vou organizar esses cartões aqui e vocês organizam aí na casa de vocês também. Aí eu vou dar um tempinho para que vocês confiram se ficou tudo igual aqui. Vai aparecer aí na tela para vocês. Então, nós estamos aqui com os nossos cartõezinhos organizados e presta atenção como que tá essa organização. A gente tá ali, ó, do 8 para o 1. Então, é do maior para o menor. Por que a gente organiza nessa sequência, nesse formato? Quem criou essa linguagem, o código binário, fez exatamente dessa forma, do maior para o menor. Por isso que a gente faz essa construção, certo? Agora, vamos fazer a contagem aqui. A gente vai colocar eu, no caso, que vou usar os palitos, né? Vocês usam o material que vocês tenham. Os materiais em cima de cada cartãozinho. Então, aqui eu tenho o cartão número 1. Quantos palitinhos eu vou colocar? Um palitinho só, para representar a quantidade 1. Agora, cartãozinho 2. Quantos palitos eu coloco? Coloco 2 palitinhos, ó. 1, 2. Agora o próximo, número 4. Vou colocar 4 palitinhos. Vocês vão colocando os materiais que vocês têm aí, ó. 1, 2, 3, 4. E o próximo tem 8. Olha só o cartãozinho do 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a gente construiu aqui, né, o nosso código binário e colocamos os palitos para representar essa construção, né, a quantidade de cada cartão. E a gente tem aqui um padrão. Agora tem um desafio para vocês. Vocês vão tentar descobrir qual que é esse padrão, será? Presta bem atenção, ó. No 1, a gente colocou um palitinho. E aí a gente foi aumentando. 2 palitinhos, 4 palitinhos,
8 palitinhos. O que será que a gente foi fazendo aqui nessa construção? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem um pouco aí. E aí, será que vocês conseguiram descobrir? Pensar um pouquinho? Então, nós temos um padrão. Cada cartão, ele tem ali 2 vezes mais pontos que o cartão à sua direita. É o dobro. Vamos conferir? Olha só. O cartãozinho número 1, o dobro dele é 2, porque 1 mais 1 é igual a 2. O dobro de 2 é 4, o próximo cartão, porque 2 mais 2 é igual a 4. O dobro de 4 é 8, porque 4 mais 4 é igual a 8. Então, seguindo esse padrão, quantos pontos vocês acham que terá o próximo cartão? Vou mostrar ali na tela para vocês. Então, o próximo cartão, ele está marcado ali pela seta vermelha. Então, seguindo esse padrão, a gente viu ali que o próximo cartão terá o dobro. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem aí um pouquinho. Quanto que é o dobro de 8? Ou seja, 8 mais 8. Pensem aí um pouquinho. Então, o nosso próximo cartão vai ter quantos? 16, porque 8 mais 8, né, ou o dobro de 8 é 16. Observem ali o próximo cartãozinho. Então, a gente não vai construir esse cartão agora. Se vocês quiserem depois ir aumentando ali o código binário de vocês, vocês podem fazer depois, até com a ajuda de alguém em casa. Lembra que o próximo cartão vai ter sempre o dobro. Então, vocês vão precisar ali da ajuda de algum adulto, né? Porque vai ser o dobro de 16 no próximo cartão. Então, mas hoje nós vamos utilizar apenas os 4 cartões que a gente construiu juntos, né? Do 1 ao 8 ali. O 16 é para vocês depois construírem, né? E depois pode até continuar fazendo com mais cartões, sempre o dobro. Agora eu tenho um desafio para vocês, mas nós vamos fazer isso juntos, né? Então, olha só. Como podemos formar o número 3 utilizando os nossos cartões? Então, vocês perceberam que a gente tem algumas numerações ali. O 1, o 2, o 4 e o 8, né? Nós vamos utilizar esses 4. Mas a gente não tem o 3. Como será que a gente formaria o número 3 utilizando os nossos cartões? Então, presta atenção que eu vou mostrar na tela e vocês vão fazendo aí na casa de vocês. Vocês estão ali com os cartões organizadinhos, né? O 8, o 4, o 2 e o 1. E ali eu já estou mostrando para vocês como que ficaria o número 3. Então, vamos pensar. O número 8, ele é maior que 3. Então, a gente vai virar. Vira aí o de vocês também, igual tá viradinho ali na tela. Aí, o número 4 também é maior que 3. A gente vira ele também. Lembram? Então, vai ficar os 2 cartõezinhos virados. E aí, a gente tem ali os cartões que estão virados para cima, que a gente tá vendo. Número 2 e número 1. 2 mais 1 é igual a 3. Então, nós formamos ali o número 3 com os nossos cartões do código binário. Mas, lembram que eu falei lá para vocês do vídeo, vocês viram no vídeo também, que existe um padrão que a gente pode comparar com lâmpada acesa e lâmpada apagada? É isso que vocês vão registrar agora aí no caderno de vocês. Então, olha só, quando for lâmpada apagada, a gente vai lembrar que é o número 0, né? A gente vai combinar que é o 0. Quando for lâmpada acesa, nós vamos combinar que é o número 1, porque a gente vai formar o nosso número binário ali de 0 e 1. Então, o número 3, ele vai ter um código, porque é esse código que o computador lê.
Mas antes, vocês vão registrar isso aí no seu caderno. Lâmpada apagada igual a 0. Lâmpada acesa igual a 1. Eu vou dar um tempinho para que vocês façam isso aí no caderno. Então, conseguiram registrar aí no caderno? Essa informação é bem importante para vocês lembrarem quando forem construir os números lá com código binário de 0 e 1. Então, presta atenção agora na próxima tela. Nós temos ali todas as lâmpadas acesas, então, como se a gente estivesse utilizando todos aqueles números, ó. O 8, o 4, o 2 e o 1. Mas o desafio era formar o número 3. Então, como que a gente formaria ali? A gente virou as cartinhas. Como que a gente faz aí no caso das lâmpadas? É a mesma coisa, como se a gente estivesse virando as cartinhas, mas a gente vai apagar aquelas lâmpadas ali, ó, para ficar o 0, 0, porque a gente não vai utilizar aqueles números ali, lembram? O 8, ele é maior que 3, então a gente vai apagar. Vocês aí vão virar a cartinha. O 4 também é maior que 3, então nós não vamos utilizar. Vira a cartinha. Vamos apagar a lâmpada ali. Então, a gente conseguiu formar ali o nosso número 3. 2 mais 1 igual a 3. Vamos observar lá na próxima tela como que vai ficar, então, o nosso número, ó. Lâmpada apagada, 0, 0. E 1, 1 quando a lâmpada está acesa, ó. Então, o nosso número 3 no código binário, ele tá ali acima, ó. A gente tá vendo embaixo o exemplo da lâmpada e em cima das cartinhas. Então, vai ficar 0, 0, 1, 1 é igual a 3. Esse 0, 0, 1, 1 é o código binário. É dessa forma que o computador vai ler o número 3. Bem interessante, né? Pode ser que vocês ainda não estão entendendo bem, porque isso é um pouquinho difícil mesmo. Mas a gente vai fazendo mais atividades para que vocês possam entender. E aí na casa de vocês podem treinar isso também. Lembrando lá, por isso que eu pedi para vocês copiarem. 0, né? Lâmpada apagada é número 0. Lâmpada acesa, número 1. E aí vocês vão formar os numerozinhos lá de 0 e 1. A gente vai fazer mais uma atividade agora. Então presta atenção. Em um bolo de aniversário, a gente costuma usar uma vela para cada ano de idade. Então, ali na imagem está representando alguma criança que fez quantos anos será? Vamos contar ali? Tá bem fácil, né? 1, 2, 3. Então, está representando ali um bolo de aniversário de uma criança que completou 3 anos, certo? Uma vela para cada ano. Mas, e se a gente utilizasse velas binárias? Como será que a gente faria? Então, presta atenção lá no exemplo. Se eu quero formar o número 6, por exemplo, que é a idade de vocês. Então, como que ficaria o número 6, que é a idade da maioria aí de vocês, né? Nos números binários. Se fosse velas binárias até, como que a gente pode fazer? Então, presta atenção ali na tela. Organiza aí as suas cartinhas, que a gente vai fazer junto, né? Os seus cartões com os códigos binários, para a gente fazer essa construção juntos. Então, olha só. Lembrando, número 8 é maior do que o número que a gente quer. O que a gente vai fazer? Virar.
Isso mesmo. Então, o número 8 a gente não vai usar porque é maior que 6. O 4 cabe dentro do 6, então a gente deixa ele viradinho para cima por enquanto. 4 mais o próximo cartão, 4 mais 2, contem aí. Dá 6, né? 4 mais 2 igual a 6. Então, já formou o número que a gente precisa. O número 1 a gente não vai usar, então a gente vai virar. Como que ficou ali, então? Vamos ver lá no exemplo das lâmpadas como que fica? Então, olha só, a gente tem ali as 4 lâmpadas acesas, mas a gente não vai utilizar todas para formar o número 6. Então, do número 8 que a gente virou, a gente vai apagar. A próxima, o 4 a gente vai deixar porque a gente utiliza. E o 2 também, porque 4 mais 2 igual a 6. E o 1, ele tá sobrando ali, a gente vai apagar. Como que vai ficar esse número, então, no código binário, quando o computador vai ler esse número? Vamos conferir? Então, vai ficar lá, ó, 0. O 4 a gente deixa, então vai ficar 1, lâmpada acesa. O 2 a gente deixa também, vai ficar 1. E o 0 de novo, porque o 1 a gente não vai usar. Então, no código binário, esse número vai ficar 0110, igual a 6. O computador vai ler o número 6 dessa maneira, 0110. E aí, estão entendendo? Vamos fazer uma atividade agora sobre o número 6 ainda. Então, olha só. Represente aí no seu caderno como seria o bolo de aniversário de 6 anos somente com as velas binárias. A gente mostrou ali o exemplo das lâmpadas apagadas, mas vocês vão imaginar que são as velas aí. Então, a gente está trocando no bolo as velas, né, as lâmpadas pelas velas. Então, do exemplo que eu dei, vocês vão ter que lembrar ali como que ficaria, será? Então, vocês vão representar essas velas, quantas velas acesas, quantas velas apagadas. Como será que a gente formou ali o número 6? Eu vou dar um tempinho para que vocês façam isso aí. Então vamos conferir ali como que fica o nosso bolo com velas binárias? Então a gente fez a mesma atividade da construção do número 6 lá com as lâmpadas. E aí a gente vai substituir pelo bolo com as velas. Então, o primeiro cartãozinho até que vocês viraram, que a gente não utilizou, foi o do 8. Então vai simbolizar ali uma vela apagada. O próximo é o do 4. Então a gente utilizou o 4, vela acesa. E o próximo é o 2, também vela acesa. 4 mais 2 igual a 6. É esse o número que a gente quer formar. E o próximo era o número 1, que nós não utilizamos. Viramos o cartãozinho, apagamos a lâmpada, então ali vai ficar 0. Então, o 0 corresponde aos números que nós não utilizamos e os 1s ali correspondem aos números que nós utilizamos. Então, o primeiro 0 corresponde ao número 8. Então, a lâmpada apagada, a vela apagada ali. O próximo ali, ó, o número 1 corresponde ao número 4. O próximo número 1 corresponde ao número 2. E o próximo 0 corresponde ao número 1, que são os números que a gente não utilizou, os que estão com 0. Os que estão com 1 são os que nós utilizamos. Então, como que ficou esse número ali, o número 6 no código binário? 0110, igual a 6.
Eu espero que vocês tenham gostado então dessa aula, de aprender um pouquinho do código binário. Nós construímos ali um pouquinho, né, um início do código binário, mas a gente ainda continua trabalhando mais isso com vocês, tá bom? Então até a próxima aula, fiquem bem!